Para mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade no Semiárido. Eu sou engenheira agrônoma, estou sendo multiplicadora deste projeto pela instituição Agroflow, com a parceria do Banco do Nordeste e o apoio do Fundesc. Gente, estamos aqui para mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia, do curso de Vivências e Práticas Agroecológicas, certo? Então, gente, eu queria falar um pouquinho com vocês antes, da aula, que vai ser sobre a questão de plantas adubadoras, de rotação de cultura, certo? Sobre o objetivo geral desse projeto. O objetivo geral que nós procuramos atender todos os 100 agricultores desse projeto, certo? O objetivo geral é promover alternativas sustentáveis para que a produção agroecológica do território do Agreste Setentrional do Pernambuco, certo? Com um objetivo específico: capacitar agentes econômicos integrantes do Plano de Ação Territorial, que é o chamado PAT. No âmbito de que, gente, o que é que vocês aprenderam esse tempo todinho, gente? Agroecologia, certo? Incentivar a mecanização no preparo de empreendimentos dos integrantes do projeto, como através do tratorito, aprendendo um pouquinho, alguns aprenderam sobre a questão da roçadeira, né? Então sempre é bom a questão da mecanização. Porque o tratorito é interessante, é importante? Porque assim, com o tratorito ele não atinge as camadas profundas do solo, certo? Só as camadas superficiais. Então ela não tem tanto impacto, certo? Ela vai só ajudar a revolver aquelas partezinhas que tem a adubação, beleza? Incrementar a utilização de sementes crioulas e mudas agroflorestais do território. Sementes crioulas foram distribuídas para todos os 100 agricultores, que no caso são agentes econômicos, certo? E prestar assistência técnica de extensão rural aos benefícios do projeto. Isso já está acontecendo a partir do momento que teve o curso de Vivências e Práticas Agroecológicas, e agora já está acontecendo a assistência técnica, beleza? Vamos lá, gente. Um resumo bem assim do projeto é o seguinte: esse projeto visa promover alternativas sustentáveis para a produção agrícola do território do Agreste, para capacitarmos quantas 100 agentes econômicos, que são entre mulheres e jovens e homens, integrantes do PAT, e do Agreste Setentrional, que compreende 4 municípios: Orobó, Bom Jardim, João Alfredo e Feira Nova, certo? Para que eles produzam de forma agroecológica. Alguns de vocês já produziam de forma agroecológica, certo? E outros não. Não é visível, depois desse projeto iniciado em andamento, que alguns mudaram e aprenderam coisas novas e estão praticando, preparo de insumos, comercialização da produção orgânica, doação de sementes crioulas, que a gente já viu, visando qualificar os agricultores e fortalecimento dos bancos de sementes. A distribuição dessas sementes foi para fortalecer o banco de sementes. Eu não sei se vocês já estão fazendo, gente? Mas já deu tempo de plantar e colher e armazenar. E se não teve tempo de plantar nem de colher, armazene e nunca plante tudo. Sempre deixe um 15% guardadinho ali da sua semente, para não perder tudo, gente? Que não plantei e perdi, ou então plantei e não choveu, perdeu, porque eu não tenho como irrigar. Então, para não correr esse risco, deixe armazenado. Pode ser na sua geladeira, mas portanto que não seja uma geladeira que esteja muito fria, Aquela geladeira mais velha, ela congela demais, esfria demais, tem que descongelar, então aquele choque térmico na semente não é bom.
é bom você deixar ela na geladeira que seja específica para isso, tá bom? Tem muitas sementes que duram muitos anos, que nem eu falei lá nas aulas lá atrás, certo? Vamos lá. Como estender pela comunidade local por meio de difusão de conhecimentos na área de agroecologia? O objetivo foi o seguinte: não só impactar na vida de vocês, mas também na vida da comunidade. Como é que isso aconteceu? Quando vocês aprenderam algo diferente, né? Quando vocês aprenderam algumas técnicas e algumas práticas, vocês aprenderam, e o certo é o que? Não ficar para si. Multiplicadora não sou só eu, multiplicadora são todos vocês. Então vocês peguem e falem para o seu vizinho. Já aconteceu vários casos de vocês já me verem e estar comentando sobre isso, que no caso vocês aprenderam, compartilhar o vídeo e também compartilhar o que vocês conheceram, o que vocês aprenderam. E muitas das pessoas dos vizinhos lá, alguns estavam presentes durante as práticas, muitos familiares, né? E foi bem legal. A regularização da produção orgânica dos envolvidos foi o que? Através da certificação orgânica, né? Alguns de vocês já têm OCS, outros não, mas os que não têm, a gente estava a questão de associar na Agroflow para poder tirar pela instituição. Alguns já foram feitos isso, outros não, né? Por questão de burocracia, de documentação, né? Então a questão de mudança de DAP para CAF, isso também influenciou, né? Está todo um processo ainda de esclarecimento sobre isso e dessas mudanças, né? Mas está sendo bem produtivo, bem interessante e está verdadeiramente se realizando, né? É o que está visto no projeto, certo? E o que foi abordado na questão de resultado. Além disso, promover de forma direta e indireta a preservação e conservação do meio ambiente. É verdade ou não é verdade, gente? A gente aprendeu muita coisa, gente, para promover e para preservar e para conservar o nosso meio ambiente, certo? Quem está nos apoiando, que eu já falei, é o Fundes, que é Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico de Inovação, que é do Banco do Nordeste, certo, gente? Então, vocês já conversamos um pouquinho a respeito sobre isso, certo? E vamos lá ver um pouquinho como se justifica, né, essa questão do projeto. Por que a Agroflow resolveu, né? A gente sentiu muitas dificuldades em alguns outros projetos que são executados e a gente participa, né? Que faltavam algumas coisas. Dentro desses projetos a gente resolveu, né, trazer para esse, para ver se a gente conseguia ver essas lacunas, que é um nome bonito dizer que faltava, a gente sentia falta nos outros projetos, certo? Então, assim, a difusão da agroecologia vem crescendo a passos largos, né? Consagrada como um dos instrumentos mais eficientes contra as mudanças climáticas, além de ser uma das alternativas mais viáveis no combate à fome no mundo. Importante salientar, bem importante, é que, quando a gente salienta que essa prática agrícola é sustentada pelos pequenos agricultores. Quer dizer, vocês são responsáveis por essa prática agrícola e que é fortalecida a cada dia e que é uma das mais eficientes. É sustentada pelos pequenos agricultores, responsável por grande parte da produção de alimentos global, o mundo todo, né? Sendo que a maioria dos governos de todo o mundo ignorou esses produtores pequenos. Normalmente a pessoa só investe muito nos grandes, né? No encontro que teve ali, eu vi o pessoal falando dos pequenos produtores, eu achei interessante, porque muitos só visam as grandes empresas, né? Entendeu? Aí, assim, eu acho que a gente tem que pensar no pequeno, que do pequeno se faz grande. Esses produtores de pequena escala individual durante décadas, né, foram ignorados pelos governos. Nesse aspecto, a Agroflow, localizada na região do semiárido brasileiro, desenvolvimento social, especificamente no agreste do Pernambuco, marcado por características climáticas e geomorfológicas, econômicas e sociais peculiares, né? Sofre com as dificuldades do acesso de políticas públicas voltadas à disseminação de conhecimento,
sob políticas agrícolas sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente justas. Para tanto, são necessários incrementos no processo de preparação dos agricultores, certo? A fim de atender os anseios citados. Nesse sentido, permitindo que os agentes econômicos fiquem aptos a produzir, e que estejam regulamentados para a comercialização de sua produção orgânica e agroecológica, favorecendo assim a situação socioeconômica do território como um todo, certo? Bem como por meio da conscientização de ações diretas, possam promover a preservação e a conservação do meio ambiente. Então, gente, vocês têm que ter essa visão. Quando nós estamos trabalhando com agroecologia, nós queremos isso, certo? Além de que você dissemine a agroecologia, seja multiplicador, que você preserve seu solo, que você mude sua forma de pensar, certo? Um novo olhar sobre a agroecologia. Lembrando que essa missão de um mundo melhor é possível, gente, através da agroecologia, através do projeto e através de vocês, beleza? Então, gente, vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Vamos falar um pouquinho sobre plantas que podemos fazer adubação verde, certo? Olha, gente, a adubação verde, como o próprio nome diz, é a arte de enriquecer. Que enriquecer é o que? Adubar o solo com algumas plantas que lhe geram benefícios como formar e aumentar a quantidade de matéria orgânica e micro-organismos no solo, deixar a terra mais úmida e fresca, melhorar a infiltração de água, deixar a terra mais porosa para circular mais o oxigênio. Se está circulando o oxigênio, é porque a infiltração de água fica mais fácil, Descompactar, romper ou afofar, ou afofar, vocês sabem, gente? Mas o nome bonito é descompactar. Camada do solo, quando ao mesmo se encontra impenetrável com as raízes das plantas. A compactação ocorre pelo uso constante do arado a 20 cm de profundidade. Quer dizer, o arado, gente, ele ao mesmo tempo que ele fofa, ele joga que de baixo para cima e de cima para baixo. Lembrando que a gente precisa plantar de forma direta, a gente não precisa passar nada. O tratorito ele faz de forma superficial, certo? Se você passar um arado acima de 20 centímetros de profundidade, está prejudicando o seu solo, certo? Vamos lá, nós precisamos do que? Adubar e adicionar nitrogênio. Nitrogênio é alimento, que é fornecido pelas plantas de forma de leguminosa, certo? Melhorar a estrutura do solo e deixar com a cor mais escura em consequência da matéria orgânica. Vocês podem olhar, gente, que alguns solos de vocês aí, na própria propriedade de vocês vão olhar que um solo é mais fértil e o outro solo não é tão fértil assim. Como é que vocês sabem? Aqui eu planto dá tudo, aqui eu planto já é mais fraco, vocês falam. E não dá tanto, não bota tanto. Por quê? Um solo é mais fraco e o outro solo é mais rico. Por quê? Porque um solo ele é mais adubado, tem mais matéria orgânica do que o outro. Se ele tem mais matéria orgânica, ele fica mais fofinho, consegue entrar mais água, fica mais poroso, que poroso quer dizer que o oxigênio e a água conseguem circular. Então a planta tem como se mexer lá dentro e os bichinhos também, tá bom? Para poder ficar mais fácil e mais fértil. Vamos lá. A planta cultivada em solo descompactado, eu vou mostrar aqui para vocês, pela adubação verde, a raiz dela consegue ficar mais profunda, certo? E a planta cultivada em solo compactado não consegue romper a camada compactada.
porque ela não consegue atingir mais profundo. Porque assim, gente, você pode olhar que a raiz de umas plantas, ela desenvolve outras não. Lá no sertão a gente estava ainda aprendendo, quando está estudando engenharia agronômica, né? E o pessoal falava assim, queria que a gente prestasse assistência lá, né? Na questão do eucalipto, que no caso lá para repor essa questão de desmatamento, eles estavam utilizando um eucalipto. Lá o desmatamento é muito grande pelas fábricas de gesso, né? Que precisam ser, está muito aquecida a fornalha para transformar em gesso. Então a gente foi lá, foi a minha prima. Chegando lá, a gente foi e observou, né? E é que nem ele disse mesmo. Uma área lá, os eucaliptos estavam bem desenvolvidos, e na outra área não estava desenvolvido. O eucalipto, se me perdoe, não estou falando besteira aqui, ele cresce, o que ele cresce para cima, ele cresce para baixo. Então chega um certo ponto que ele vai penetrar mais fundo, né? E o que aconteceu? Ele não estava conseguindo desenvolver nem para cima nem para baixo. Por quê? O que nós observamos, e que foi dito pelo próprio dono lá, que a gente também estava aprendendo todo mundo junto, né? Ele chamou a gente para fazer um trabalho lá, mas ele sabia que a gente estava estudando ainda, que a gente estava aprendendo. Aí o que ele estava dizendo? E que a gente também prestou atenção. Que o que crescia para baixo, crescia para cima, assim, mas aquele eucalipto não estava desenvolvido. Então, por que era? Porque a 3 metros de profundidade, né, estava uma camada de gipsita, que a gipsita é ela que faz o cal. Então a planta não crescia, o que ela cresceu os 3 metros para cima, mas ela não crescia os 3 metros para baixo. E depois ela caía, ela ficava fraca, não desenvolvia mais, ficava fina e caía. E isso a gente observou o quê? Que quando ela chegava onde tinha gipsita, como é muito quente, ela deixava quente as raízes e a planta vinha a morrer, porque não tinha mais sol. E o gipsita é muito quente. Então, a gente via que não tinha desenvolvimento daquela planta correta. Ela precisava de um solo mais fofo, precisava de mais irrigação, estava no sequeiro, né? Então, muitas coisas lá, por mais que a gente quisesse fazer uma análise de solo, que nem a gente fez lá, coleta para análise de solo, a gente mandou para fazer no laboratório, o que é que deu? Excesso de cálcio. Então, isso também afetou o pH também do local, não estava adequado, porque como tem muito cálcio, né, afetava muito a questão do pH, que no caso do pH, muitas vezes sua planta está lá, você faz de tudo, sua planta não desenvolve. A questão do pH precisa ficar entre 5,5 e 6,5, nem mais e nem menos, beleza? Então vamos lá. Todas as plantas podem ser usadas como adubação verde? Sim, todas as plantas podem e devem ser usadas como adubação verde. Mas existem algumas famílias e espécies de plantas que são melhores para fazer isso, certo? São as leguminosas. Muitos de vocês já têm aí e vai dizer que não difícil, que é legume. O que é legume? As leguminosas são feijão calpi, que o pessoal chama de feijão calpi, feijão miúdo, é o mesmo feijão catador, né? Feijão guandu, guandu acho que é mais fácil para vocês verem, porque aqui está mais comum, né? Crotalária, que eu vou mostrar aqui para vocês, que a crotalária é uma planta também adubadora de solo, que é muito comum aqui na região, e vocês não sabem o que é crotalária. Mucuna, certo? Feijão de porco, eu vou colocar aqui para vocês verem. Feijão trevo branco, certo? Chamado labilado, não sei se vocês conhecem, mas eu vou colocar também. E vermelho, ervilhaça, tremoço, entre outros tipos de leguminosas, certo?
Vamos lá. Gramíneas. Gramíneas quer dizer o quê? Lembra o que, gente? Grama. Não é? Grama? Lembra grama, mas não é grama. É milho, é centeio. Centeio a gente não planta aqui. Aveia a gente também não planta aqui. E tem que ser aveia preta, tá vendo? Azevém, que eu acho que aqui também não tem nessa região. Milheto tem, sim, muito, muito. Sorgo vocês ganharam. Aquelas sementezinhas que vocês ganharam. É sorgo. Capim, sudão. Esse capim sudão eu acho também não é muito comum aqui na região, certo? E o outro que vocês conhecem muito bem é girassol, né? Girassol, todo mundo pode conseguir um pé de girassol. Quase todas as residências que eu andei, né, tinha um pezinho de girassol. E brássicas, que é um nabo forrageiro, que vocês devem saber por outro nome, né? Mas vamos focar no que nós temos. Nós temos o feijão, o andu, nós temos o girassol, né? Nós temos o sorgo, né? Nós temos o feijão de porco, alguns têm, outros não. E nós temos o que mais, gente? Acho que só o milho, né? Vamos lá. Então já temos algumas culturas que nós podemos utilizar, beleza? Ah, não tenho esses outros, e tem a crotalária também. Então, se você tem um ou duas ou três, já está suficiente, certo? Vamos lá. Principais características da família dos adubos verdes. As leguminosas. Veja essas características das leguminosas, né? Que é rica em nitrogênio, certo? Um dos problemas de cultivar apenas leguminosas são a adubação verde, é que elas se decompõem rapidamente, deixando o solo exposto à chuva e ao sol e ao vento. Então causa erosão. Então a leguminosa sozinha. Então, pessoal, só as leguminosas ela não vai ficar o suficiente, certo? Nós precisamos que ela tenha, como a agroecologia fala, ela não seja cultivada sozinha, certo? Porque rapidamente ela se decompõe e o solo fica exposto. Então pode vir a causar erosão, né? A erosão, e tem a questão também, o que é que ela se decompõe muito rápido, né? Ela fica exposta à chuva, ao vento, né? Pode ter essa possibilidade. Então, o certo é a gente combinar leguminosa com as gramíneas, né? Que eu falei para vocês. A planta dessa família apresenta uma grande quantidade de raízes. Seus restos culturais são ricos em celulose, né? Que é um material mais resistente à decomposição. As plantas, quando manejadas, né, da forma correta e incorporadas à superfície do solo, são atacadas por bactérias e micróbios que degradam a celulose. Ao fazer isso, as bactérias liberam uma geleia que une as partículas do solo, deixando a terra mais unida e porosa, certo? A terra também vai ficando mais escura. Terra preta, terra escura é muito boa, muito fértil. As Teraceae representa a família, é o que? O girassol, que apresenta um desenvolvimento inicial mais rápido, cobrindo todo o solo, certo? O girassol é uma planta que recicla os nutrientes, ou seja, possui um sistema de raízes profundas que busca os nutrientes que já foram para baixo. Então, gente, isso é muito bom. Girassol é muito fácil de conseguir, né? As brássicas, o maior representante dessa família é o nabo forrageiro, que possui a função de descompactar o solo, né? Devido à sua raiz. E é muito agressiva. Que é muito agressiva a raiz, né? No caso, a forma como ela vem. Também consegue buscar o nitrogênio e o fósforo que estão abaixo da zona das raízes de plantas cultivadas. Então, ela consegue fazer reciclagem desses nutrientes, né? Ela recicla o fósforo, descompacta o solo.
o nabo. A aveia, que a gente não tem aqui, né, gente, para plantar, ela consegue formar matéria orgânica no solo. A gente pode substituir ela por outra, né? A crotalária, que no caso já mostrei a foto para vocês, ela fixa nitrogênio no solo. As raízes dos adubos verdes são tão importantes quanto a parte aérea, certo? Então, não podemos descuidar das raízes das plantas e pensar só em cima, certo? Uma dica, gente, é que um bom manejo e o plantio em consórcio de espécies de adubos verdes, esses métodos é chamado de plantio adubos verdes em coquetel, que é muito importante para você ter não só um tipo de cultura, né? É importante, quando possível, realizar um plantio em campos de produção de sementes de adubos verdes, que para que não seja necessário comprar sementes no próximo ano. Optar por usar coquetel de adubos verdes, deixe essa área preparada e plante as espécies separadas. Como algumas são mais precoces, outras mais tardias, a colheita vai ser mais fácil se elas estiverem separadas. O que a gente está dizendo é o seguinte: se você planta aqui, você vai plantar crotalária. Aqui você planta o girassol. Aqui planta o milheto. Aqui planta o milho ou o girassol. Elas não vão se cruzar porque elas não são da mesma família, certo? E você sempre vai ter aquela semente guardada. Lembrando, quando a gente compra semente que é híbrida, ela não germina no ano que vem. O 1051, ela é híbrida e é por cima transgênica. Então ela não vai germinar ano que vem, certo, gente? Você planta uma vez só. Você pode plantar outra vez, talvez ela vá nascer, mas ela não vai dar, que nem você disse, não vai dar bom, que nem deu a primeira produção. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem a nossa própria semente, nós garantimos a origem dela, garantimos as características dela, e muitos de vocês têm um semente de milhozinho guardado. E principalmente ali na região de João Alfredo, que eu posso falar com propriedade, tem um tambeira fino. Muitos de vocês. Alguns dizem que é orgânico, mas não é, porque vocês colocam um carrapaticidazinho, coloca um comprimidinho dentro, né? E outros não. Mas o que colocam ou não colocam, importa é a gente preservar a semente, certo? Com o passar do tempo, vocês vão olhando as aulas lá, vocês vão aprendendo que não é necessário colocar esse comprimido e não é necessário usar carrapaticida, tá certo? Carrapaticida, gente, é veneno. E carrapaticida mata. Pessoal, a adubação verde como fonte de nitrogênio é muito importante. Vocês lembram que nas outras aulas, inclusive na presencial, a gente falou muito sobre a questão de que a planta precisa mais de nutrientes do que de outros, né? O que ela precisa mais é chamados macronutrientes e de que ela precisa menos é os micronutrientes. Então, assim, o nitrogênio faz parte do macronutriente e que é importantíssimo no desenvolvimento de tudo da planta, de cima até a raiz, né? Então, gente, o que a gente precisa saber? Quando você vai lá na loja, você compra ureia para colocar no seu solo, para colocar na sua planta, para conseguir nitrogênio, você está gastando muito dinheiro, né? Sendo que você pode conseguir de outras formas. Como você pode conseguir de outras formas? Você pode fixar nitrogênio no seu solo sem ser com ureia. Ureia, gente, está muito cara a saca, está R$250,70, se eu não me engano. E não dá para você utilizar num hectare de terra, né? Então, assim, um dos grandes desafios para a agricultura está na obtenção de fontes de nitrogênio para as plantas. Existem produtos comerciais, né, e substâncias e produtos autorizados em sistema orgânico de produção, que servem como fonte de nitrogênio, mas muitas vezes eles não estão acessíveis para todos os agricultores. Ora, pelo preço, como eu falei para vocês, é um pouco caro, um pouco salgado.
e ora para disponibilidade, é muito difícil encontrar, certo? Muitos que estão orgânicos, lembra, a gente está produzindo orgânico e está produzindo agroecológico, certo? A utilização da adubação verde como fonte de nutrientes, entre eles o nitrogênio, é uma alternativa importantíssima, certo? E principalmente produtos orgânicos. A família das plantas chamadas de leguminosas vive em simbiose, quer dizer o que? Harmonia, trabalham juntos, certo? Com bactérias do gênero Rhizobium. Gente, daqui a pouco eu explico um pouquinho mais, certo? Que tem a capacidade de absorver nitrogênio que existe em abundância no ar. Gente, o Rhizobium é que nem a gente falou, lembra daquelas bolinhas que a gente falou lá no curso? Que tivesse na raiz da crotalária ou na raiz das suas plantas umas pérolazinhas, se a gente puxasse essas pérolazinhas, ela saísse, ela era Rhizobium. Se ficasse colado, ela era nematóide, beleza? Aí esse Rhizobium ele vende também em casas. Gente, o Rhizobium ele vende, certo? É por volta de uns R$ 200, ele natural. Existem várias formas de tentar capturar o Rhizobium, mas aí vai depender do local onde você está, certo? Se você quer pegar para crotalária, você tem que plantar crotalária. Se você quer pegar para o feijão, você tem que ter com feijão. Qualquer girassol, você tem que ter pegar com girassol, certo? Você pega aquelas bolinhas, tritura e faz um suco, né? E tenta aplicar nas suas plantas. Mas aí eu não vou me adentrar muito na questão do Rhizobium, certo? Como funciona a simbiose entre as leguminosas e as bactérias, certo? Já existe no solo as colônias de bactérias, né, que a gente falou para vocês do Rhizobium, de modo que as raízes das leguminosas atraem essas bactérias para junto de si. E as bactérias constroem nódulos, como eu falei para vocês, que são aqueles carocinhos, que são as casas nas raízes das plantas. A partir daí, as bactérias pressionam o nitrogênio, aprisionam o nitrogênio do ar e repassam para as raízes leguminosas, certo? Que posteriormente, lá na frente, né, elas irão levar as demais para da planta, vão levar para demais partes das plantas, certo? Em contrapartida, a leguminosa fornece às bactérias e substâncias importantes para a sua vida do fotossintatos, tipo glicose, gordura, amido, celulose, aminoácidos e açúcares, certo? Então, é uma coisa ajudando a outra, beleza? Aí eu vou dizer a vocês, para aumentar a quantidade de Rhizobium, né, nas sementes, é bom fazer inoculante, né? Que a inoculante é aquele negócio que eu falei para vocês. Vocês pegam as bolinhas, vocês trituram e deixam elas dentro por um tempo. Quando vocês plantar, ela vai estar lá, certo? Não, também todo mundo tem bolinha não. E não adianta botar a bolinha, o Rhizobium da crotalária no feijão, do feijão na crotalária. Não, tem que ser específico. Feijão, crotalária, girassol, beleza? Cada espécie, né, possui um inoculante próprio, não serve para outra, é isso que eu estou dizendo. Se o inoculante não for usado após o seu preparo, deve ser guardado em saquinhos plásticos ou em vidro bem vedados e colocar na geladeira, certo? Se por acaso vocês conseguirem fazer, né, achar e fizer que eu estou dizendo para vocês, não acerta, viu? Aí vamos lá. Como manejar as leguminosas para adubação verde? As plantas devem ser cortadas com foice, roçadeira costal. Isso é um manejo. O melhor momento de acamar as leguminosas, que acontece quando 80% das plantas estiverem florescidas, pois nesse momento o nitrogênio encontra-se mais disponível. Porém, o corte poderá ser realizado no momento de se adequar ao manejo da sua produção. A massa de adubo deve ser manejada na superfície do solo e incorporada até a profundidade de 8 a 10 centímetros.
sem passar dessa profundidade, pois irá perder a qualidade, certo? Quando é que você deve cortar, né? A leguminosa para o corte, quando ela tiver com 80% de floração. Então, você pode podar, né? Para você devolver ao solo, certo? Então, assim, gente, a leucena, ela produz 600 quilos por hectare, certo? Então, não tem nada que tenha mais nitrogênio do que a leucena. Tem a ervilhaça, tem o guandu, tremor, servilha, mucuna preta, crotalária, feijão coco, trevo branco. Todos esses têm muito, mas o guandu, que é muito mais fácil para a gente, né? E a leucena é muito mais fácil para a gente, então ele tem disponível essa quantidade de nitrogênio. Importante, olha, a ureia é uma fonte de nitrogênio, possui 46% desse elemento, de forma altamente solúvel. Quer dizer o quê? Solúvel, ela vai se desmanchar muito fácil, né? A cada saco de 50 kg tem-se 23 kg de nitrogênio. O resto é só injeção de volume. São apenas 20% são aproveitados de 23 kg, em torno de 4,6 kg. Sendo que o resto perdido pela evaporação, perda pela infiltração, né? A ureia não é autorizada por uso de sistemas orgânicos, né? Pois seu processo, como eu falei, ela tem um custo muito alto e ela não faz parte da questão da energia renovável. Então, assim, você aplicar ureia comprada para colocar na sua produção, ela não vai ser considerada como orgânica, certo, gente? Aí a gente falou um pouquinho agora sobre o tipo de adubação verde. Mas para ter essa questão da adubação verde, a gente precisa aprender outras coisas também. Então, pessoal, a importância da diversificação em propriedades agroecológicas. Como a gente conversou, né, sobre a questão da adubação verde, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da importância da diversificação em propriedades agrícolas, né? Tudo vem acoplado, tudo vem junto. Então, pessoal, tudo vem junto, certo? Lembrando que a diversificação dentro da sua propriedade é extremamente importante para a produção orgânica de base agroecológica, certo? Então, assim, diversificar significa cultivar diversos tipos de culturas, como grãos, milho e que você tiver na sua propriedade. Normalmente aqui é milho, feijão, roça, né, que você chama de roça, hortaliça, frutas, árvores nativas, árvores frutíferas, né? Tem gente aqui no Bom Jardim que ela tem até cupuaçu e açaí. Então, assim, você vê um nível, né, de diversificação que se existe, né? Além também como animais, né? Você terá uma criação de gado, ovelha, cabra, ovo, porcos, peixes, né? Ovo não, gente. Além de diversificação, pode ocorrer também como animais, certo? Criação de gado, de ovelhas, de cabras, de aves, de porcos, abelhas, né? Porcos, abelha, guiné, pato, inúmeros tipos de animais. Eu acho que na propriedade que eu andei que tem mais assim, ela é João Alfredo, na casa de Marta, né, Marta? A propriedade de Marta é bem diversa, né? Ela tem quase todo tipo de aves e tudo, peixe, né? Ela é bem interessante. Criava até codorna num tempo desse, se eu não me engano, né? Mas depois tu me diz. Então, assim, é muito interessante. Aí, propriedades que apresentem maior diversidade possuem menor ataque de doenças, insetos nocivos, né? Que a gente quer falar insetos nocivos, que são insetos que são peçonhentos, né? E que também prejudicam tanto a plantação como você, beleza? Menor solos, menor incidência de insetos, né? E de doenças, solos mais equilibrados, maior aproveitamento dos insumos,
com o esforço que poderá ser utilizado nos cultivos. Se você tem muito animal, né? Você tem o esterco, e esse esterco vai ser utilizado na questão dos seus cultivos, beleza? Maior diversidade de alimentos para o seu próprio consumo. Lembrando, gente, a agroecologia, produção orgânica, ela visa a questão de você ter um alto consumo, né? De você ter sua segurança e soberania alimentar, tanto sua como dos animais, como da sua família, né? Então, se você tem, nessa questão mesmo da pandemia, foi um complicado para muita gente. Agora, para quem mora no sítio, que tem sua produção, tem sua criação, foi muito bom, porque tem essa questão da segurança. Tinha um milho, tinha um feijão, tinha uma fava, tinha uma macaxeira, né, que se chama de roça, tinha uma galinha para matar, um ovo para comer, uma carne de porco, alguma coisa assim, você sempre tinha, né? Então, deu para escapar, que nem o pessoal fala. Menos probabilidade de perdas econômicas, em função da maior variabilidade de produtos a serem comercializados. Quer dizer o quê? Que se você tem uma diversidade, né? Você tem muitos tipos de produto, então é muito difícil você não vender, né? Porque alguma coisa do que você tem, com certeza vai se conseguir, certo? E maior possibilidade de possuir uma renda mensal. Você pode tanto produzir, deve produzir para consumo seu, da sua família, também como para comercialização. Não necessariamente comercializar, mas é bom comercializar, porque assim, tem algumas coisas que a gente não consegue, né, produzir por enquanto, né? Mas a partir de um certo tempo você vai conseguir estar produzindo. Então, assim, importante, a diversificação das propriedades deve ser planejada e levada em conta, certo? A rotação de cultura também, a adubação verde, já falou, né? A área de descanso da propriedade, sempre tem uma área de descanso, sempre tem um pousio, né? Pousio quer dizer o quê? Deixar aquela área descansar por um tempo, depois você voltar para plantar, né? Aproveitamento de estercos, né? Eu já falei para vocês, através de kit biofertilizante, compostagem, essas coisas assim. Plantas companheiras e consórcios, quer dizer, bom, plantar tudo junto, beleza? Plantas que gostam uma da outra. Instalação de quebra de vento e cordões de contornos. A gente vai estar falando também, tá bom? Mas como eu devo diversificar minha propriedade, certo? Você pode diversificar sua propriedade em 5 zonas de produção. 5 zonas de produção. Primeiro, a sua moradia, né? Sempre onde você mora, sua casa. Tem uma horta que cria pequenos animais como aves, coelhos e porcos. Eu não tenho coragem de matar um coelhinho, né? Para mim, coelho é a coisa mais fofinha, bonitinha do mundo. Mas muitas pessoas consomem, a gente tem que falar para vocês, se vocês tiverem coragem. A zona 2, certo? Mais afastada da zona 1, que produz sementes, frutas e cria animais de leite e peixe. A zona 3, que é mais afastada da zona 2, plantas e culturas anuais, certo? Como milho, feijão, mandioca, batata, inhame e outros. A zona 4, né, que fica mais afastada da zona 3, plante árvores, sistemas agroflorestais e cria animais de corte, certo? E a zona 5, mais afastada da zona 4, e faça reflorestamento para obtenção de energia. Vamos lá, é o eucalipto, né? É aconselhado, acácia, pinos, são plantas que você pode estar pegando em reflorestamento. Reflorestamento é o quê? Você usa muita lenha, né? Então, essa área de reflorestamento, se você tiver, né? Porque assim, lá no sertão, as áreas são enormes, né? São mais de hectares, no caso, são tarefas lá. Aqui, são pequenininhas as propriedades. Então, você tem que ver uma forma de dividir bem nessas zonas, né? Para que você consiga fazer esse manejo todinho. E ainda não se esqueça das áreas de conservação e os corredores ecológicos, quer dizer,
Então, assim, você vai plantar pinos, vai plantar eucalipto e acácia no sentido de você ter tanto lenha como ter madeira, certo? Eu não gosto de algaroba. Muitas pessoas gostam, mas eu não gosto. Eu nem falo nada. Eu estou falando aqui porque assim, o pessoal estava dizendo que era bom, que isso, aquilo outro, que ela tinha tanto semente como a casca e também tem a questão da lenha, né? Só que sempre achei que era uma planta muito egoísta, mas aí a gente vai desmistificando, né? E vamos aprendendo mais e estudando mais sobre ela. Mas ainda acho que a acácia, o pinus e o eucalipto talvez fique na produção de lenha, né? E vocês quem sabe, né? Fica a critério de vocês. A gente está falando das alternativas e isso vai de cada um, né? Então, assim, eu vou mostrar aqui a fotinha, né? Como é que fica a questão da divisão, de coisa e tal, no cronogramazinho das zonas, beleza? E depois a gente vai, que nem eu falei aqui para vocês, e a gente vai conversando. Dica agroecológica. O cultivo de criações que exijam menos manejo e cuidado deverão ser feitos em zonas de produção mais distantes da casa, certo? E vem o que? A outra dica. Os cultivos e criações que envolvam maior manejo e cuidado deverão ser feitos perto da casa, porque você vai otimizar seu tempo. Como é que a gente otimiza o tempo? Porque assim, se a gente faz uma produção e a gente deixa muito distante da casa, quando você der uma saidinha, que assim, muitas vezes você precisa sair, né? Precisa passear também, precisa de ter compromisso, precisa participar de eventos. Então assim, sempre a agenda é um pouco lotada. Então, se a gente deixa esses locais mais próximos à casa, eu vou conseguir, quando eu entre sair e voltar, dar uma corridinha lá e dar uma ajeitadinha. Mais rápido do que se eu for deixar muito distante, então tipo deslocamento, cansaço, vai ser um pouco complicado. Ó, gente, tem uma zoada de vez em quando que é o telhado aqui, que vai dar uns pipocos. A gente acha que é o mundo se acabando, mas não, é o fogo do telhado. Aí vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho agora sobre cordões de contorno, certo? Os cordões de contornos vegetais também são chamados de franja, barreiras vegetadas ou cercas vivas. Tem o papel de aumentar a diversidade vegetal entre as áreas cultivadas e em torno delas, certo? Servir de proteção para os cultivos e aumentar a diversidade nas propriedades. Os cordões de contorno podem ser formados por uma ou várias espécies, incluindo a própria produção vegetal, natural e espécies de interesse econômico para o agricultor, como banana, café, mamão, plantas medicinais, ornamentais e qualquer outro tipo de cultura que você decida plantar, certo? Tanto as árvores como cercas vivas permanentes e cercas vivas temporárias podem fazer parte dos cordões, sendo que quanto maior a diversidade dos cordões de contorno, maior os benefícios serão alcançados. Então, assim, você tem que pensar direitinho, né? Qual é o tipo de diversidade que você vai colocar. Você primeiro tem que fazer um levantamento, né? Escrever lá tudo direitinho, ó, tem um planta isso, planta qual planta, entendeu? Qual é que é melhor, qual vai desenvolver mais, qual que eu posso utilizar tanto de ração animal como também do cordão de contorno, né? Quais as vantagens do cordão? Atraem pássaros, que servem como local de abrigo para inimigos naturais. Atraem polinizadores, servem de barreiras contra ventos e temperaturas extremas sobre as plantas, né? No caso, vai fazer uma barreira. Servem de barreira contra deriva, né? Resíduos de agrotóxico levados pelo vento, né? Tem que ter esse cuidado, né? Porque assim, é que nem eu estava dizendo lá, as meninas lá em João Alfredo também, né? Porque eu presto assistência lá pelo Senar, né? Então, tipo, sempre eu tenho mais contato com elas. Na verdade, o projeto encerrou agora, mas eu sempre tenho um contato com as gatinhas de lá, que também estão no cultivando. Olha, gente,
Quando você produz de forma agroecológica e aparecem outras pessoas que produzem com veneno, somente pastagem, ao seu lado, é um pouco complicado você continuar produzindo sem ter nenhum tipo de resíduo. Mas o que é que você faz? Você vai comunicar através de fotos, vídeos e um manuscrito, né? No caso de escritozinho, tudo direitinho, e comunicar a eles que está tendo essa incidência lá e que está tendo essa produção e que está afetando a sua produção orgânica, porque você pode perder seu acesso, né? Então sempre a gente tem um respaldo, né? E uma segurança no que a gente está fazendo, tá certo? Aí vamos lá. Quando a pessoa aplica veneno, né, agrotóxico, do vizinho, ele vem pelo vento para a sua. Então, se você tem um cordão de contorno lá, pense bem direitinho, né? Vai lhe proteger para proteger sua plantação. Mas lembrando sempre, se você tiver OCS, fazer essa comunicação, certo? Serve como fonte de energia quando cortados, como por exemplo leguminosas de porte médio, como a leucena, certo? Serve de alimentos para os animais, como por exemplo a cana-de-açúcar, o capim-elefante. No caso, essa cerca viva vai ser temporária, o cana-de-açúcar e o capim-elefante, né? Porque a gente vai cortar para dar para os animais. Mantém a umidade do terreno, sempre, né? Favorece um maior ou menor sombreamento, dependendo da cultura plantada, e aumenta a eficiência da irrigação. Uma dicasinha, gente, que a gente sempre fala é o seguinte: usar as plantas espontâneas para fazer o cordão vegetal, pois essas plantas também abrigam inimigos naturais, que nem a gente falou lá atrás, o que é inimigos naturais, né? O capim, né? O capim, vários tipos de capim que existe aqui na região são usados também, pode ser usado também na bordadura sobre o feijão. Diminui o ataque da cigarrinha. Losna, não sei se vocês sabem o que é losna, mas é muito bom para a questão o bicudo ataca o algodão, ele vai atacar a losna. E ainda ajuda a controlar a lagarta da espiga, né? E às vezes aparece outro bichinho também que, no repolho, que é o escaravelho, né? Aquele lá que aparece na múmia, aqueles bichinhos que papam tudo, né? Também conhecido como milha verde, ajuda também na diminuição da população de duas espécies, da vaquinha e o brasileirinho, que também o pessoal chama de patriota, né? Também o patriota. Que o patriota, se eu não me engano, que o pessoal chama aqui, é aqueles grilozinhos, que o pessoal chama de soldadinho, brasileirinho e patriota. A milhã de cabecinha, também conhecida como milha verde, ajuda a diminuir a população das espécies de vaquinhas, também chamada de brasileirinho, patriota. Quando estão na fase de larvas, esses insetos atacam o milho nas folhas como nas raízes, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um esquemazinho, né, de plantio de hortaliça, as árvores maiores, a cerca viva permanente, cerca viva temporária, o canteiro de plantio, onde fica a água, estufa de muda, a irrigação. Vocês podem olhar na seta aí que vocês observam direitinho, né? Pessoal, que nem eu falei para vocês, a rotação de cultura também muito importante. Vou dizer aqui, pessoal, pus molde, gente, por que tem rotação de cultura? Qual a importância? Por quê, né? Rotação de cultura é uma das práticas mais importantes do manejo de base agroecológica. Consiste na troca planejada de cultura. Pode ser realizada dentro de uma mesma gleba, né? Que a gente fala, gleba, não é bonito, mas é um pedaço da sua propriedade de terra. Ou entre terras, pedaços diferentes, tá bom? Por que se deve fazer a rotação de culturas na propriedade? As plantas e sua família possuem cada uma delas, né? E suas próprias doenças. Seus insetos prejudiciais, as suas plantas espontâneas infestam as áreas, certo?
Quando se repete o mesmo cultivo e as plantas da família no mesmo local, facilita-se a proliferação e ataque de algumas doenças e insetos prejudiciais, assim como a infestação dos matos. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Se a gente planta, existe lá em São Caetano mesmo, eu ouvi o pessoal falar da questão de eles plantavam batata e apareceu depois uma praga que teve que todo mundo parar de plantar batata, mas eram melhores plantadores de batata, né? Vamos entender um pouquinho melhor. O que se acontece se você plantar sempre o milho no mesmo lugar? Começa a aparecer grama, como capim-arroz, como outro tipo de capim, como capim e entre outras quantidades, entre outros tipos de praga, né? Tipo assim, você vai plantar só milho, então vai aparecer capim-arroz, capim-colchão, capim-rabo de raposo, que talvez vocês tenham outro nome para chamar eles aqui, né? A quantidade de nitrogênio, potássio, fósforo, boro, zinco na terra tende a diminuir muito, né? Chega a ser drástico até. Pois o milho gosta de se alimentar com esses nutrientes, né? Nitrogênio, potássio, boro e zinco. Ele adora. Parece quantidades incontroláveis de lagarta, vaquinha, pulgão, cigarra, né? Então a gente sempre é bom a gente estar dando uma rotatividade no tipo de cultura. Ao contrário do que se maneja com a terra, a rotação de culturas espera-se de 3 a 4 cultivos para retornar ao mesmo local. Ocorre a quebra do ciclo da doença e dos insetos prejudiciais. Os nutrientes também ficam equilibrados na terra. Tipo assim, é o que eu digo pessoal, eles plantam um canteiro, né, só de coentro. Aí sempre naquele mesmo local se planta o mesmo coentro. E não adianta plantar o vizinho também não, gente. Ele tem que plantar bem distante, né? Naquela área ali ele planta diversidade de plantas. No mesmo canteiro, né? Se a gente está falando de canteiro e quiser plantar numa área grande também, se pode plantar até tipo 10 de cultura, 10 tipos de cultura, porque quando você vai tirando um, vai ficando na outra definitivo, né? Mas é interessante a questão do seguinte, você sempre ter esse cuidado de fazer rotação de cultura, certo? De 3 a 4 cultivos, então dá suficiente para você estar plantando 3 tipos de plantas diferentes naquela área, né? Então, importante, a rotação não é uma simples troca de acaso de cultura, né? Pois deve-se planejar a propriedade dividindo a área em talhões, glebas, que é o nome bonito para dizer uns pedacinhos onde você vai plantar. Beleza? Aí os tiros. Após, né, divide-se os talhões com barreiras e cordões vegetais, né, que a gente já viu. A rotação de cultura também deve ser planejada de 3 a 4 safras, né? Sempre 3 a 4 safras, não menos, certo? Se quiser fazer mais, não tem problema não, agora menos não. Deve-se incluir no sistema de rotação de cultura a adubação verde em leguminosos, certo? Ou coquetel de adubação, que a gente já viu, né? Um pouquinho. Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem que fala sobre a rotação de culturas em glebas diferentes, né? Cultivo da gleba 3 vai para o local da gleba 1. A gleba 3 não está ali, a gleba 1. Cultivo da gleba 1 vai para a gleba 2. Da gleba 2, cultivo da 2 vai para o local da gleba 3, né? Então, para que as rotações de culturas sejam bem planejadas, é importante o conhecimento das famílias das plantas, principais famílias cereais, adubos verdes e outras plantas. A gente precisa conhecer, a gente precisa estudar um pouco mais, apesar de ter um nome difícil, mas a gente precisa, né? Olha, a primeira é girassol, um planta ornamental, ou margarida ou crisântemo. Sempre a gente acha por aqui, né, gente? Aí o 2, né? Canola ou nabo. Acho que o nabo é mais difícil, canola também é um pouco difícil de plantar aqui na região. Mas você pode ver algo na mesma família, que seja brássicas, né? A fabáceas, que são leguminosas, feijão é fácil, feijão de corda, soja não, alfafa também não, trigo branco, vermelho, subterrâneo e adubos verdes, mucuna, tremoço, crotalária, feijão de porco e guandu.
Então, algumas entre essas a gente consegue até encontrar aqui na região, outras não. Gramíneas, milho, arroz, né? Sorgo, a gente consegue. Arroz tem muita gente aqui que planta, viu, gente? Acha que não, mas planta. Então, milho e sorgo a gente tem certeza que vocês conseguem plantar. A malvácia é algodão e a solanácea é batata e fumo. Também dá para se plantar, né, gente? Aí, as principais hortaliças, né? São o que? É a piácea, é a cenoura, salsão, erva doce, mandioquinha, salsa, coentro e o salsão. A arácea é a taioba, que muita gente planta também, inhame, cará e taro, né? A asterácea, que é chicorácea também, alface, chicória, alcachofra, almeirão. Esse alcachofra, gente, não é aquele alcachofra que a gente conhece como, que no caso transagem, não, esqueço o nome, deu branco agora. Ó, gente, essa alcachofra é uma planta que é comestível, não é aquela planta que a gente usa para erva medicinal, que a gente, muito comum aqui não, viu? Não é esse tipo de alcachofra, é aquela que a gente come, cozinhada, que é uma fruta. A brasicácea é agrião, brócolis, couve-flor, couve-manteiga, que é comum, né? Mostarda, nabo, repolho, rabanete, rúcula, todo mundo conhece e dá para plantar. Aí vem a curcubitácea, que é melão, melancia, abóbora, moranga, abobrinha, pepino, chuchu, maxixe. Esse aqui também todo mundo tem um pouquinho. A fabácea, que é também uma leguminosa, a vagem, né? A ervilha, o pessoal que não tem costume de plantar. Fava tem. E o azul, que o pessoal acho que não planta por aqui, nem feijão mungo também não, mas faz parte da leguminosa. A liliácea é alho, alho poró planta, alho planta também. Cebola e cebolinha, muito comum se plantar. A malvácea é o quiabo. Se plantam sim, e planta aqui com força, viu, gente? A quenopediácea é beterraba, acelga e espinafre. A solanácea é tomate, batata, berinjela, pimentão, pimenta e jiló. Gente, eu tô falando um pouquinho, esses nomes difíceis, tudo termina com cea, é as famílias, certo? Todas as plantas, elas têm uma família e todas terminam com cea. Então, fabácea, lilácea, malvácea, quenopodiácea e solanácea. São essas famílias, beleza? Então, gente, essa é muito importante da gente saber um pouco sobre isso, pesquisar mais sobre isso, né? Porque a rotação de cultura não é simplesmente. A gente tem que fazer todo o processo e fazer um planejamento da nossa propriedade. Então, assim, para quem verdadeiramente quer uma produção, que é seu solo diversificado de produção agrícola, né? Agora sim, lembre-se, gente, a casa de ferreiro e o espeto de pau, não, né? Tem que ser a casa de ferreiro e o espeto ser de ferro. Então a gente, tipo, é um compromisso, é um dia a dia. Então, pessoal, vocês já assistiram às aulas, né? Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, ó, curtam, dêem um like, compartilhem, se inscrevam no canal e estamos aí, na esperança de que um mundo melhor é possível através da agroecologia. Abraço.